Gostaria de falar com vocês hoje sobre cidadania e direitos humanos. Bem, os direitos humanos, né? Cidadania e direitos humanos. O que são direitos humanos, então? Nós vamos aqui falar sobre 3 tipos de direitos. Os direitos civis, que dizem respeito aos direitos individuais de cada um dentro da sociedade, né? De cada membro da sociedade. Os direitos políticos, que diz respeito à participação desses membros, né, individuais, a participação deles, ou dos grupos sociais a que eles pertencem, a participação no âmbito político. E os direitos dizem respeito à dignidade da gente, à dignidade das pessoas, diz respeito à moradia, à educação, saúde, direitos básicos que a Constituição nos assegura, certo? Mas os direitos humanos, é necessário que vocês entendam que são direitos inegociáveis, que são direitos universais, tá certo? É importante o que a gente está discutindo nessas aulas, porque, por exemplo, em uma redação, é importante vocês terem domínio desses aspectos, desses conhecimentos. Isso é muito importante na construção, na escrita de uma redação, né? Quando for falar desses pontos muito relevantes para a nossa sociedade. Então, os direitos humanos, como a gente falou, eles são inegociáveis, eles são universais e eles são indissociáveis, gente. Então, vamos voltar aqui, só para eu falar uma coisa aqui para vocês. Pessoal, a gente falou que os direitos humanos eles se separam em direitos civis, políticos e sociais, mas eles são indissociáveis. A gente não pode falar em direitos civis separados de direitos sociais, de direitos políticos separados de direitos civis. Então, eles são indissociáveis, inegociáveis, eles sempre vêm juntos, inclusive. Então, os direitos humanos, eles... Gente, fujam dessa questão de direito humano é para salvar bandido, é para tirar bandido da cadeia. Não é disso. Essa discussão que a gente vê muito na sociedade, muito do senso comum, né? São discussões muito rasas e que não falam de verdade o que os direitos humanos são e para que eles existem. Os direitos humanos são para todos nós, são garantias para todos nós, seres humanos. Então, esses direitos humanos, eles são contra a intolerância, contra as injustiças e desigualdades. Então, eles procuram defender minorias. Que minorias? Todas as minorias. Vamos dar aqui alguns exemplos. Os negros, as mulheres. Eles procuram defender a natureza, certo? Buscar defender a floresta amazônica, defender nossos mananciais, defender nossos recursos naturais. Apesar de alguns discursos, né, principalmente na atualidade, também irem de contra a essa leva de direitos sociais e de direitos humanos que procuram defender, sim, a natureza, que procuram defender, desculpa, gente, vamos voltar aqui, a democracia como um todo. Porque na democracia que a gente... Só um momentinho, tá? Acabei saindo, desculpa. É na democracia que a gente tem Onde é que tá a aula, gente? Aqui. Que a gente tem o direito, né, de buscar, certo? Que esses direitos humanos, que eles sejam levados em consideração. Que a gente tem condições de lutar por esses direitos humanos, que, como a gente falou, defende as minorias, defende a natureza e defende a democracia, que é onde nós temos as condições de lutar pela defesa e pela conquista de todos esses direitos.
Então, dentro dos direitos humanos, nós também vamos falar sobre os movimentos sociais. Teve um dado momento lá na escola que eu pedi para vocês fazerem pesquisas, lembram? Sobre os movimentos sociais, e dar exemplo dos movimentos sociais. Então, vamos falar um pouco aqui deles. Os movimentos sociais, eles surgiram, não é que eles surgiram só apenas a partir de 1950, não, isso aí vem antes, mas na década de 1950 e 1960 foi onde houve realmente uma explosão aí dos movimentos sociais. Então, isso surgiu com a luta de classes, que Karl Marx fala, luta por direitos civis nos Estados Unidos, tá certo? E aí, no final dessa aula, mas eu coloquei aqui já para não esquecer, que na Netflix tem um filme chamado Selma, que fala justamente sobre essa guerra, né? Sobre essa luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, esse filme conta a história justamente de Martin Luther King e da luta por esses direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Vale a pena assistir, quem tiver a oportunidade, faça isso. Bem, uns movimentos sociais mais, vamos dizer assim, mais conhecidos e que são bem consolidados são os movimentos estudantil, o movimento trabalhista, tá certo? E movimentos que a gente pode considerar novos, certo? Porque eles vêm, já faz algum... não é tão novo assim, professora. Não é tão novo, mas esses movimentos, eles são considerados, certo? Como movimentos mais... Como eu posso expressar aqui para vocês? Movimentos de vanguarda, movimentos considerados mais jovens mesmo, apesar de já ter um histórico de luta antigo, certo? Mas eles estão em pauta, estão na atualidade em pauta e sendo considerados, entenderam? Como movimentos novos, movimentos de força. Então, nós temos um movimento feminista, certo? Temos os negros, a pauta negra. E aí, lembrando que a pauta do movimento negro, ele está inserido numa pauta feminista. Porque existe o feminismo negro. Por que existe feminismo negro? Quando a gente fala feminismo, a gente não pode englobar todas as mulheres ou todos que são considerados aí, do gênero feminino, certo? Não podemos englobar em uma classe só. Por quê? Porque uma mulher negra, por exemplo, ela sofre com o machismo, mas ela sofre também a discriminação e o preconceito por ser negra, certo? Então, dentro do movimento feminista, o movimento feminista negro é muito importante. E é importante fazer a separação dessas coisas, dessas lutas, desses movimentos sociais e a importância deles. Nós temos também os movimentos ambientalistas, né, que procuram justamente defender a natureza, certo? Valorizar essa natureza e defendê-la contra ataques, vamos dizer assim, do progresso, ou levando a bandeira, né, do progresso, rechaçam a natureza como se ela fosse secundária. E é importante frisar que nós fazemos parte dessa natureza, nós não estamos apartados dela. Então é importante falar isso, falar que a natureza, o planeta Terra é um sistema. Existe uma teoria que diz que o planeta Terra é um sistema vivo, um grande sistema vivo. E nós só somos partes desse sistema vivo. Então, quando a gente fala na natureza, é bom a gente falar da natureza sabendo que estamos falando de nós também, porque fazemos parte dela. A natureza não é um ponto separado da gente. A gente está falando de um sistema no qual a gente está inserido. Nós temos também aí um movimento social que é muito frisado aqui no Brasil, já foi mais frisado, teve momentos mais calorosos, né, em relação ao MST, que é um movimento dos trabalhadores sem terra,
E esse movimento não deixa de ser um movimento ambientalista, né? Um movimento social, no qual classes, né? Os trabalhadores sem terra, notavelmente da classe, são populações rurais sem terra que brigam ou que lutam para ter o seu direito à terra, né? Que está lá na Constituição, tem o direito à moradia, ter esse direito respeitado. Então, é um contrassenso muito grande você ter pessoas com milhões de hectares de terra, e existe isso, grandes oligarquias, né? Com grandes, sendo propriedade de grandes volumes de terras, muitas vezes improdutivas, certo? E ter uma grande população que não tem onde morar, que não tem onde produzir, que não tem como viver ali da terra. Então é um contrassenso muito grande. E esses movimentos sociais, então todos têm pautas super relevantes, interessantes, e lutam por essas pautas, certo? Então, gente, essa referência aqui, esse canal no YouTube, justamente fala sobre todos esses pontos que a gente comentou aqui nessa aula. E se vocês quiserem, deem uma olhada, tá certo? Vale a pena. Uma coisa que eu indico para vocês é que quem tiver acesso, que vocês assistam o filme Selma, conta a história de Martin Luther King, da história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, certo? Mas eu não vou colocar isso como uma atividade semanal, por conta que nem todas as pessoas têm acesso à Netflix. Então, eu não vou colocar como uma atividade, eu vou colocar uma outra atividade simples, mas façam, tá certo? E registrem a frequência de vocês semanal, tá bom? Obrigada pela paciência, por estar me escutando aqui durante esses minutos, tá bom? Até mais!